Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. A Mata Atlântica é um dos biomas brasileiros mais ricos em biodiversidade. Originalmente, ela se estendia ao longo de 17 estados do Brasil, mas por causa da devastação para a construção de grandes cidades, se somarmos todos os fragmentos de floresta nativa, nos restam apenas 12,5% de Mata Atlântica. Esse dado faz com que este bioma, considerado como patrimônio nacional pela Constituição de 88, seja o mais ameaçado do planeta. Um projeto que regulamenta o uso e a exploração do que restou da floresta tramitou por 14 anos no Congresso Nacional e finalmente foi sancionado em 2006. Mas, ainda assim, a Mata Atlântica continua ameaçada pela ação do homem. Para falar sobre a Mata Atlântica, eu recebo aqui no estúdio o ambientalista e diretor de mobilização da Fundação SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani. Olá, Mário, seja bem-vindo. Legal, falar do que a gente gosta, de uma luta da sociedade. Essa legislação ela é diferente de todas as outras, porque ela foi construída estado por estado, todos os estágios discutiram o que seriam os estágios sucessionais dessa floresta, foi aprovada nos conselhos estaduais, depois foi aprovada no CONAMA. Então é uma lei, não é aquela que nasce em Brasília e ninguém cumpre, é a lei que é da sociedade. Por isso é bom falar dessa legislação. Obrigada. Legal. Também está conosco a coordenadora de pesquisa do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, Kátia Torres Ribeiro. Olá, Kátia, também é um prazer tê-la conosco. Também é um prazer estar aqui com o Mário. Legal. E um prazer poder falar, além dessa legislação, como ele destacou, poder falar também dessa contribuição imensa para a sociedade brasileira, que é esse estudo do INPE com a SOS Mata Atlântica. Legal. Tão nojento. Muito obrigada. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos saber como está a situação atual da Mata Atlântica na reportagem de Mariana Xavier. A destruição tomou proporções irreversíveis. Quase 80% da Mata Atlântica desapareceu. Só nos últimos 30 anos, o bioma, que se estende por 17 estados do país, perdeu mais de 18.200 quilômetros quadrados, uma área equivalente a 12 cidades do tamanho de São Paulo. O desmatamento começou já logo após o descobrimento do Brasil, né, com o plantio de cana-de-açúcar no Nordeste, que é exatamente na região da Mata Atlântica, né? Então veio se intensificando, chegando, né, aos dados atuais de ter em torno de 7, 8, conforme a metodologia utilizada, chegando a 12% de mata restante, ou seja, é um índice muito aquém daquele que seria necessário. A Mata Atlântica abriga 7 bacias hidrográficas, colabora para o controle do clima e a fonte de plantas medicinais e alimento para as mais de 1.800 espécies de animais. Por ser um dos biomas mais ricos do mundo, essa riqueza está ameaçada. A falta de consciência e a impunidade para quem desmata resultou em um dado preocupante. Hoje, apenas 12% da Mata Atlântica ainda é virgem. O estado que mais desmatou nos últimos anos foi Minas Gerais. E por lá o atrativo é econômico, destruir as florestas para abastecer as indústrias. Em Minas Gerais nós temos um certo atrativo a mais ao desmatamento, vamos dizer assim, que é o mercado de carvão e de lenha para abastecer as indústrias. Então nós precisamos incentivar mais o abastecimento dessas indústrias através de plantios de florestas próprias para isso, não é? E não para evitar, vamos dizer, essa tentação de desmatar. E de uma certa maneira, nesse caso lá, quando não há outra forma, vamos dizer, seria transformar essas áreas em parques, em reservas, em propriedades municipais do município. Mas para isso nós temos que fortalecer os municípios, criar programas, tipo na educação, que você vem estimular os municípios, dar condições para que eles possam fazer aquilo que a gente deseja. Até a Justiça entrou na história. O Ministério Público Estadual instaurou 18 inquéritos contra siderúrgicas da região. Além disso, alguns processos criminais contra proprietários de fazendas foram ajuizados, justamente porque não cumpriam o que a lei determina.
Para o doutor em engenharia florestal, falta incentivo e interesse do Estado para conservar o que ainda resta da Mata Atlântica. Essa devastação é drástica, né? Quer dizer, nós chegamos, não adianta agora querer colocar essa conta apenas nos proprietários privados. É necessário que o Estado intervenha, não basta por restrição. Por isso que o pessoal continua desmatando. É necessário também a União, porque todos os níveis de governo teriam que participar. A União, os estados e os municípios. A União, evidentemente, que não teria interesse em preservar e manter pequenas unidades de conservação. Os estados, áreas grandes também, já pouco resta para que haja interesse do Estado. É necessário criar um programa que incentive os municípios a proteger suas pequenas unidades, não proteger nas propriedades privadas, até poderia ser, mas com incentivo. O que está acontecendo é que se quer manter na propriedade privada sem que haja uma contribuição pública, quer dizer, sem incentivo, sem estímulo, ou se quer praticamente sequestrar a propriedade sem um benefício. Quer dizer, a sociedade precisa pagar esta conta também, porque ela se beneficiou até agora de então e, sobretudo, será ela a maior prejudicada, o coletivo será prejudicado, vamos dizer assim, por isso. Kátia, por que esse bioma ele foi tão devastado? Foi mesmo para que grandes cidades fossem construídas? Ele faz parte de toda a história do Brasil, né? A ocupação do bioma Mata Atlântica, desde a exploração do pau-brasil até o desenvolvimento dos grandes canaviais no Agreste, depois os movimentos do café, a conversão em pecuária, inclusive de baixa produtividade em vários estados, e agora é essa pressão em função do pouco controle que a gente tem sobre a expansão das cidades. Mas ainda também um desafio imenso de áreas muito devastadas e muito propensas a fogo, a uma série de outros processos que se retroalimentam e que é difícil de conter. Mário, a SOS Mata Atlântica, junto com o INPE, desenvolveu um estudo e chegou à conclusão de que a Mata Atlântica continua sendo extremamente devastada. Como é que vocês desenvolveram essa pesquisa? Olha, é interessante essa parceria, porque a gente já vem fazendo desde 1985. Antigamente nós fazíamos de 5 em 5 anos, na escala de 1 para 250 mil, usávamos imagens de satélite, um trabalho pioneiro. E olha que quem faz isso é uma organização não governamental em parceria com o governo, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com o INPE e com os melhores cientistas do Brasil. Então, nós fazíamos de 5 em 5 anos, com o tempo a gente foi agregando outros temas, bacias hidrográficas, unidades de conservação, que é um trabalho muito bacana, colocando todos os parques. Fomos colocando muitos temas e hoje nós fazemos ano a ano. O que nós fizemos foi trazer isso para a sociedade como uma forma de monitoramento. Qualquer alteração de 3 campos de futebol, a gente consegue pegar. E era interessante porque na marca da SOS, que era a bandeira do Brasil ser um pedaço do Verdes, e estão tirando o verde da nossa terra, lá 25 anos atrás, hoje a gente pode dizer com precisão, com a coordenada geográfica. Eu acho que essa foi a grande contribuição para poder fazer política pública para mudar isso, criar lei de incentivos, como fazer a própria legislação da Mata Atlântica. Eu acho que a contribuição nossa é essa, mostrar os fenômenos. Hoje, por exemplo, a expansão das cidades, quem está pressionando. Algum tempo atrás já foi a agricultura, né? Nós temos que reverter esse processo porque dos 90% que já foi alterado, vamos dizer, por uma ação humana, só 40% é uma atividade econômica em cima, 50% está abandonado. Nós precisamos resgatar essas áreas. E isso a gente mostra com os dados do Atlas nos 17 estados do Brasil e qualquer cidadão pode acessar. Vai no portal da SOS, tem as coordenadas, tem estado por estado, tem cidade, tem rios, tudo para que a gente possa fazer políticas de mobilização para fazer com que o que resta desse bioma seja protegido. Complementando um pouco o que o Mário falou, esse ano esse monitoramento incluiu outros ecossistemas, né, que não só as fisionomias florestais, que são os mangues, restingas, os campos, né? Isso é uma novidade fabulosa, principalmente em alguns lugares onde, por exemplo, no sul, onde os campos sulinos estão realmente desaparecendo fortemente em função de soja, de plantio de pinos, né? Então, e conversões diversas, então é importantíssimo poder monitorar isso também. Exato. Kátia, a Lei da Mata Atlântica, ela tramitou durante muito tempo no Congresso, foi aprovada em 2006. Essa lei, ela está sendo efetiva no sentido de proteção desse bioma?
A lei da Mata Atlântica ela é um instrumento como qualquer outra legislação que envolve um arcabouço institucional e da sociedade grande para que ela se faça valer inteiramente, né? Então, ela é uma conquista gigante, maravilhosa, mas é preciso, claro, que a gente tenha uma concertação de instituições e com a sociedade para poder avançar. E alguns desafios postos ali são muito grandes, são mudanças de pensamento mesmo da sociedade. Um deles é o uso múltiplo da floresta, né? Não é fácil, a gente não tem a formação, até mesmo acadêmica, para promover tão fortemente esse uso. Então, são várias áreas do conhecimento que estão se consolidando, se formando, a sociedade experimentando, dessa vez de uma forma mais autorizada, vamos dizer assim, e as instituições também empresas aprendendo a fomentar e a estimular esse tipo de uso, né, que pode recuperar a mata também. E é legal porque é o único bioma que a gente tem hoje com uma lei específica. Nós precisamos fazer isso para o Pantanal, precisamos fazer isso para a Amazônia e para os outros biomas. Porque agora, com o novo Código Florestal, que foi aquela grande discussão que teve, aliás, um grande retrocesso também para o Brasil, o Código Florestal dos ruralistas, o antídoto para esse tipo de agressão que a gente está vendo hoje com legislação é você ter uma lei específica. Então, se ele foi muito menos restritivo do que a gente queria que fosse, e não é uma restrição pela restrição, a lei da Mata Atlântica diz que prevê o uso e a proteção, né? Mas o código rompeu um pouco isso. Mas a lei da Mata Atlântica também consegue colocar um certo freio nessa história, tirando talvez a questão da anistia, que foi uma vergonha para o Brasil. Nesse caso, a gente consegue pelo menos garantir esses remanescentes florestais. E são tão poucos, né? Nós estamos falando de 90% de áreas que podem ser trabalhadas, né? No entanto, os grandes empreendimentos, escolhem fazer em cima da natureza porque é uma cultura no Brasil de degradação. Quando alguém vê uma área de floresta, imagina que pode fazer qualquer coisa ali porque não tem valor. E é o contrário. O nosso código genético brasileiro está nesses 10% que restam de floresta. Nós precisamos proteger isso como uma riqueza, um tesouro. O patrimônio ambiental brasileiro é a nossa grande diferença com relação às outras nações do mundo. Então, essa legislação foi realmente uma conquista e uma garantia para a gente de ter um bioma que nós temos mais informações sobre a Mata Atlântica no Botânicos de Nova York, da Europa, do que aqui. Nós precisamos, inclusive, conhecer aquilo que a gente destruiu. Ninguém protege o que não conhece. Esse é um desafio. Nós vamos continuar com a nossa conversa, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta com mais Meio Ambiente por Inteiro. Não saia daí. Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre a Mata Atlântica. Participam do programa o ambientalista e diretor de mobilização da Fundação SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani, e a coordenadora de pesquisa do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, Kátia Torres Ribeiro. Mário, essa pesquisa que vocês desenvolveram chegou à conclusão de que o estado de Minas Gerais foi o que mais devastou. Por que isso aconteceu? E olha que coisa interessante, é a 4ª vez em 4 anos que o estado de Minas entra nessa triste pesquisa, vamos dizer. Porque o que está devastando a Mata Atlântica em Minas Gerais? Carvão para siderurgia. Está bombando agora a área de siderurgia para fazer o coque siderúrgico e aí nós estamos vendo uma espécie de retirar a floresta nativa, porque pega dinheiro público, inclusive, de agências de fomento, se retira essa floresta para poder ganhar mais, né, e se planta, em vez de plantar numa área que às vezes está do lado com pastos de baixíssima qualidade. E o que é pior, famílias inteiras dentro de fornos. Né? Uma das maiores tragédias, sem registro em carteira, sem assistência médica, nem educação para as crianças. Esse tipo de coisa não traz desenvolvimento nenhum. E muitos desses desmatamentos eram autorizados. Nós agora estamos fazendo um acordo com o governo de Minas, depois dessa denúncia, com o Ministério Público, é importantíssima a presença do Ministério Público, que tem feito um acordo para que se faça um break nessa história, se faça uma revisão de toda a questão de autorizações para a gente tentar reverter. Não é possível um Estado entrar 4 vezes na lista de maiores
devastadores, inclusive contra a legislação. Então, nós temos tendo um trabalho de chamar a atenção da sociedade, a SOS com esse trabalho alerta, mostra onde, porque nós entregamos as coordenadas certinhas geográficas, para que o Estado possa fazer o seu papel de controle e cumprir a lei da Mata Atlântica. E o Ministério Público tem sido um grande parceiro nesse momento, tem acompanhado. Aliás, não só fazemos as imagens de satélite, quando nós detectamos os problemas ambientais, nós chamamos cientistas, chamamos os técnicos que vão ao local, analisam, e dessa vez o Ministério Público também acompanhou esse trabalho em Minas Gerais, dado a gravidade do problema e ter um estado campeão de devastação pela 4ª vez. Kátia, outros estados também foram devastados, no caso de Pernambuco e do Rio de Janeiro, mas para a construção de portos. Como funciona esse processo para receber uma autorização para construir obras desse porte? São todos processos conjugados, né? Esses portos também têm a ver com a siderurgia, também têm a ver com mineração, enfim, são conjuntos da mesma obra, mas a gente tem, no caso do desmatamento para carvoaria, ele é mais difuso, né? Ele acontece de uma forma mais espalhada e de mais difícil controle, inclusive. Embora existam mecanismos que realmente devam ser fortalecidos. No caso dos portos, eles são entendidos como de utilidade pública. Então, existe esse entendimento. É claro que a gente precisa amadurecer na sociedade como que a gente constrói esse entendimento daquilo que é de utilidade pública, mas é essa figura. É um mecanismo na lei que, para você fazer alteração na Mata Atlântica, hoje você precisa ter declaração de utilidade pública e interesse social, né? Sim. Então, nesse caso, foi feito esse tipo de coisa. Por exemplo, nós tivemos uma hidrelétrica no Paraná, que apontou um grande desmatamento no Paraná. Uma hidrelétrica tinha todo esse processo e tem as áreas de compensação, tem estudos de impacto ambiental. Quando você faz assim, é interessante. O caso de Minas Gerais, nós identificamos corrupção, nós identificamos processos que foram pedidos por um lugar e se fizeram em outro. Então, precisa ter a presença do poder público. Porque você tendo o licenciamento, você consegue fazer esse tipo de acompanhamento. É interessante também que, no caso do Porto de Açu, houve a negociação da criação de um parque estadual, né, que garantiu a preservação de uma área grande de Restinga também. Isso. E no caso de Minas, em oposição ao que acontece em Rio e São Paulo, bem ou mal, grande parte das áreas de Mata Atlântica que ainda existem nesses estados, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, são nas franjas da serra, né? Em que você consegue mais facilmente propor unidades de conservação, enfim. Essas áreas de Minas são muito longe da metrópole, muito afastadas. E é uma lástima, porque já é no Vale do Rio Doce, que já foi completamente devastado nos últimos 40 anos. Onde a gente já tem uma pobreza. Perderam a fertilidade, entraram em processo de arenização. Os grandes fazendeiros estão lá em Tocantins, né, avançando, e outras na Bahia, né, e essas áreas estão repetindo o mesmo processo. Quais são os danos causados ao meio ambiente com essa devastação toda? Bom, eu acho que a coisa mais importante, a Mata Atlântica é o que garante a água das cidades. Nós não estamos falando de lugar para mico-leão dourado viver, para ninguém tocar. Nós estamos dizendo o seguinte, hoje o que resta de floresta garante qualidade de vida. A água é um bem vital, não dá mais para a gente poder estar destruindo aquilo que produz água. Nós temos uma experiência do Sebastião Salgado, por exemplo, em Minas Gerais, né, em Aimorés, que uma região que já estava um deserto, a partir do momento que plantou, está vertendo água. Esse é um grande benefício para a sociedade. E também áreas verdes, por exemplo, as cidades que acabam agredindo a floresta, hoje a especulação imobiliária usa o verde para fazer propaganda. Compre o loteamento no meio ambiente, compre o apartamento com vista para o parque e tal. Ora, nós fizemos estudos na SOS mostrando que temos até 8 graus de diferença entre bairros, aqueles com áreas verdes e que não tem área verde. Isso é um impacto violento. Se você com esse diesel contaminado que tem no Brasil hoje, pode ser a diferença entre a vida e a morte para as pessoas que vivem nas metrópoles. A Faculdade de Saúde Pública de São Paulo mostrou mais de 8 mil mortes em decorrência disso. Então, as cidades impermeabilizando, o verde é vital nesse caso. E a gente pode falar de fertilidade do solo, a gente pode falar dos climas locais, dos microclimas locais, a mudança que está tendo, isso impacta diretamente numa agricultura. Então, nós hoje temos a agricultura de baixo carbono, que é uma amostra que a gente pode reverter isso. Então, eu acho que ter a floresta, não tem nenhum sentido mais hoje você agredir a floresta. Ela precisa se retomar e a gente está fazendo hoje plantios pelo Brasil todo, mostrando talvez agora com o Código Florestal que vamos ter que fazer os planos de recuperação ambiental. Pode ser talvez uma coisa que venha a dar emprego e o Brasil reverta e faz o que todos os países do mundo fazem.
plantem. Nós só aprendemos a tirar, porque era Deus que deu, estava na natureza, não colocava isso no custo, nos insumos dos produtos que se fazia, por isso a gente usou muito mal a natureza, isso tem um custo, por exemplo, nós gastamos mais dinheiro hoje para tirar terra de rios, desassorear, do que com saneamento. Então, voltar a fazer mata ciliar é um jeito de baratear custos para a sociedade para que a gente tenha água com qualidade. A Lei da Mata Atlântica, Kátia, também prevê uma proteção da vegetação primária. O que seria essa vegetação primária? A vegetação primária, a princípio, é aquela que foi pouco perturbada, né, por atividades humanas, aquela que foi mais bem preservada, embora se reconheça, se saiba que a ocupação na Mata Atlântica é muito antiga, né? Então, com roças de coivara, de roça de toco e queima, certamente muitas áreas já são transformadas pela atividade humana. Mas, desconsiderando essa atividade inicial, é aquela que não foi muito afetada pela ação depois da colonização mesmo, da ocupação europeia, né? Mais recentemente, na verdade. Vamos considerar aí de 100 anos para cá, né? Vamos considerar de 100 anos para cá, que é o que é possível identificar. Olha que coisa interessante. A Tijuca, a Floresta da Tijuca, que todo mundo vai lá, os estrangeiros se colocam. 200 anos até, menos até, 100 anos atrás, era uma área completamente devastada. Estava faltando água para o Rio de Janeiro, a fumaça perturbava. Dom Pedro pediu para que se fizesse um reflorestamento naquela área com os escravos, com o Major Acha, tudo. E hoje as pessoas se deslumbram de ver. Aquilo é uma floresta que já se recuperou, já passou de um estágio médio, já está num estágio de recompensação avançada, quase parecendo com uma floresta primária, que é aquela original, como disse. A gente pode chamar de vegetação climácica, é melhor do que primária. É o que chegou no, né? melhor da floresta, na maturidade da floresta. Kátia, essas áreas onde temos Mata Atlântica dentro das cidades também são protegidas por lei, não é? Tanto o decreto da Mata Atlântica, a lei da Mata Atlântica, quanto as unidades de conservação, né? Então, no caso da Floresta da Tijuca, ela é um parque nacional. Existem grande parte dessas áreas urbanas dentro de grandes cidades, são parque estadual, municipal, nacional, mas também tem a proteção da vegetação primária em casos de loteamentos ou de proteção de parte dela, dependendo de quando se deu a declaração da zona urbana, né? O reconhecimento daquela área como zona urbana. E a gente pode fazer coisa melhor. Por exemplo, os municípios estão fazendo hoje o IPTU verde. Aquele que tem área verde no quintal não pagar mais IPTU. Isso é uma forma de... porque presta um serviço para toda a sociedade, garante o clima, como a gente estava falando. E também nós estamos fazendo os planos municipais de Mata Atlântica, colocando a vegetação do município sobre uma proteção, e aí pode trazer os incentivos, as compensações dos grandes empreendimentos para proteger. João Pessoa faz isso, Maringá está fazendo a proteção das margens de rio, fazendo os corredores verdes, né, que faz com que a cidade tenha mais verde, aliás, é uma das cidades mais verdes do Brasil. E nós temos agora também Caxias do Sul, por exemplo, que no plano municipal colocou de fazer o cadastro ambiental das 4.000 propriedades do município. Então, são condições de, no município também se fazer uma proteção dessa biodiversidade, dos remanescentes que tem ali ainda. Que a gente pode pensar de uma forma conjugada, quer dizer, quando você vê toda a sociedade brasileira clamando por melhores meios de transporte, né? Isso tem relação com o Estatuto da Cidade, com a forma de ocupar a cidade, de não permitir a expansão eterna da cidade, que pesa para todo mundo essa manutenção dos serviços públicos nesses territórios gigantes, né? Segurar a especulação. Então, esses processos todos são conjugados, né? Qualquer tipo, então, de exploração da Mata Atlântica, ela depende de uma autorização prévia? Existem usos que são permitidos sem autorização, né? Pequenas colheitas de sementes, frutos, esses não. Mas dependendo, o uso na própria propriedade, algum consumo interno na propriedade, não precisa de autorização. Aquela propriedade que é declarada na lei da agricultura familiar, essa pode manejar a floresta com a propriedade que tenha um dono, apenas um trabalhador, tem todas as condições na lei da agricultura familiar. Aliás, muito melhor que o Código Florestal, porque a lei da agricultura familiar foi aprovada logo após a lei da Mata Atlântica, mas foi construído junto. O outro jeito de utilizar a floresta é declarando de utilidade pública e fazendo o interesse social. Isso só para as florestas de estágio médio e avançado. Se é a vegetação primária, a vegetação ainda que pode ser alterada, essa você pode fazer automaticamente. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Obrigada também. Legal.
E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão, anote o nosso endereço, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!